Olá, boa noite, seja muito bem-vindo aqui na página do Conectando Caminhos. E hoje a gente vai falar sobre um tema: qual é a melhor faculdade para mim? Qual a melhor faculdade para você começar a cursar? Como é que a gente pode desenvolver alguns temas e alguns pontos que a gente precisa se questionar para começar a buscar a melhor universidade, qual o curso que você pode fazer. Hoje eu não vou falar tanto de curso, hoje a gente vai falar mais de faculdade. Sabemos que vários lugares aí estão abrindo várias instituições novas para alguns cursos, né? Então são universidades novas, são faculdades novas que estão abrindo. Então acho que vale aí uns pontinhos para a gente começar a pensar. Pois então, vamos para a primeira ponto que a gente tem que começar a avaliar. A faculdade foi avaliada pelo MEC? Qual a nota que essa faculdade, que esse curso teve, obteve com essa nota? Quanto que ela teve no ano passado? Quanto que ela teve nesse ano? Qual mais ou menos foi essa avaliação? Eu sei que não é de todos os anos, eu sei que tem um período, acho que em torno de 4 anos, 2 anos, alguma coisa assim. Então, qual foi a nota que este curso teve no último ano? O segundo ponto que a gente precisa entender é como é a infraestrutura que este curso tem, que essa instituição oferece. Ou seja, tem laboratórios, como são os laboratórios que você vai cursar? Se você vai fazer medicina, como é a instituição? Você tem aula de anatomia, que você vai ter através de bonecos, você vai ter através de vídeos, ou você vai ter realmente com os corpos, né? Então é interessante a gente começar a pensar muito bem como é essa instituição, porque você vai ficar lá dentro 5, 6 anos, 7 anos, dependendo da sua formação, né? Você pode ficar 4 anos e meio, então assim, é um lugar onde vai ser a sua segunda casa. Para alguns já é quase que primeira, né? Dependendo do tempo que você passa lá dentro. Então é importante a gente começar a observar alguns pontos interessantes. O outro ponto, que é o terceiro ponto, no caso de uma universidade privada, se for o seu caso, quanto que ela está custando, qual é o valor que você vai pagar na mensalidade e qual é também o valor que você vai pagar durante todo esse período que você vai ficar dentro dessa instituição. Será que você consegue alguma bolsa? Será que você consegue um financiamento? Como é que você pode fazer esse financiamento? São perguntas que antes de a gente entrar nessa instituição, antes de a gente prestar um vestibular, fazer parte do concurso, né, da prova para entrar, você precisa se questionar. O quarto ponto é em quais períodos, em que período a faculdade oferece a graduação. Você vai ter pela manhã, à tarde, à noite ou ela é em turno integral? Então você precisa saber qual é o horário que você vai ter, se você vai ter aula no sábado. Você sabia também que tem alguns cursos que tem aula nos domingos? Pois então, são coisas que a gente começa a ter aí, levantar a luzinha para a gente começar a pensar. O outro ponto, que é o quinto ponto, quais as disciplinas, qual é a sua grade curricular. O que acontece muito? Os alunos se matriculam, entram numa instituição privada e depois eles querem mudar para uma outra instituição. Passam numa, buscando depois tentar entrar numa outra. O que acontece? Às vezes você faz 1 ano, 2 anos dentro de uma instituição, aí você entra na outra, né? Você pede para entrar, daí tem que levar toda a grade curricular e às vezes a pessoa não é aprovada. Por quê? Porque dentro dessa nova, primeiro porque às vezes as grades não se batem, os currículos são diferentes, ou se você às vezes está no terceiro período, terceiro semestre, ou no terceiro ano dentro daquele outro curso, você vai trocar de instituição, você às vezes tem que voltar lá para o primeiro semestre. Então, quanto você já investiu dentro dessa instituição e o quanto será que vale a pena você fazer essa troca, o quanto para o seu currículo, o quanto para a sua formação vai valer a pena daqui a pouco essa troca, tá? Então é importante você aí rever algumas coisas. O outro ponto, que seria o sexto, o estágio, ele é obrigatório para sua formação. Onde que você vai ter que fazer estágio? Tem alguns cursos que o estágio, às vezes, ele não é tão obrigatório. No meu curso, por exemplo, de psicologia, eu fiz na PUC, daqui do Rio Grande do Sul, nós somos obrigados a fazer estágio. Então a gente tem 2 anos finais de estágios obrigatórios, mas nós também temos uns períodos que a gente também faz alguns estágios mais observacionais, depois tem outro estágio que a gente chama de psicopatologia, e depois nós temos os outros 2 anos de estágio curricular que a gente tem que fazer em áreas distintas, ou seja, na clínica, na área escolar, numa área
institucional, enfim, tem várias áreas que você pode atuar. Então você tem que pensar se dentro dessa instituição, dentro dessa faculdade, até mesmo do curso, às vezes as grades curriculares elas são diferentes. Então é importante você rever essas questões. Tem cursos, por exemplo, que o aluno, dependendo, já entra para atender já no primeiro no segundo semestre. Tem cursos que é só depois lá quase no finalzinho da sua formação. Então são coisas que a gente precisa observar para ver qual é o seu interesse realmente, para você não entrar e aí depois você se frustrar, né? E aí você quer atender e não pode. Estou falando muito para as áreas que são de áreas mais da saúde, onde a gente já começa a atuar, às vezes, no início. Outras áreas, que é as áreas mais das engenharias, as pessoas já fazem aí os seus estágios e muitas vezes esses estágios também são remunerados em algumas empresas. Também é interessante de você ver se você pode. Outra questão, quando a gente vai fazer, às vezes, estágios em estágios obrigatórios, alguns cursos, por exemplo, o meu curso, que é psicologia, nós não podíamos, às vezes no primeiro, segundo semestre, fazer estágios remunerados. Primeiro, porque às vezes a gente não achava, né? E outros que a gente achava, às vezes, muito na área do RH, e às vezes eles não pegavam pessoas muito, assim, no início do curso. Então, eram algumas questões que a gente sempre tinha que estar pensando e procurando. Então, é interessante você pensar o que você quer. Um outro ponto, que é o 7º ponto, o curso oferecido resulta em alguma habilitação. Você vai sair dali de dentro com quais títulos, né? Se o curso também é bacharel. Tem alguns cursos que já se forma, tu já sendo especialista naquilo, ou você se torna bacharel. Qual é a implicação? Para alguns lugares, a parte de bacharel, por exemplo, no direito, para você ser advogado, para você advogar, você precisa fazer uma prova que é conhecida como a prova da ordem, prova da OAB, é onde você precisa fazer essa prova para poder ganhar a carteirinha, para poder atuar como advogado, né? Então, entrou até um tempo essa discussão para a área da medicina, onde estavam alguns cursos entrando com bacharel.